Quando o filho pediu, pai, me dá a minha parte, ele recebeu apenas uma pequena parcela do que é do pai. Quando ele voltou, abrindo mão dos seus direitos e se humilhou, pedindo para ser tratado como um dos seus empregados, agora ele recebe tudo o que é do pai. No reino de Deus só recebe tudo quem no coração abriu mão de tudo. Nós estamos tratando sobre Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e fundamentalmente, principalmente da parábola do filho pródigo. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos e o mais novo chegou para o pai e disse, pai, dá minha parte que eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. O pai prontamente deu a parte do filho mais jovem e ele foi. E a história de Jesus nos diz que este moço gastou irresponsavelmente o seu dinheiro, ou seja, desperdiçou com tudo que era de mais profano que um homem pode se envolver. O texto chega a dizer que ele até se envolveu com meretrizes. E, pois bem, dentro dessa história, depois de gastar tudo, ele precisou trabalhar, porque ele já não se sustentava mais. E ele acabou encontrando um senhor que deu a ele um trabalho. O trabalho era cuidar de porcos. Mas a fome era tanta e ele pedia comida e o texto chega a dizer que ninguém dava nada para ele comer. Ele desejou comer as bolotas de porcos. E nesta hora ele caiu em si. A pergunta de hoje é: o que fez o filho mais jovem voltar para a casa do pai? É importante nós considerarmos que não é uma volta geográfica, de um lugar para o outro. Nós estamos falando de uma volta para a relação com o pai. Não é uma volta à religião, mas é uma volta para o relacionamento com a paternidade de Deus. Estamos falando de uma volta de significado, uma volta ao propósito. É uma volta ao sentido da sua existência, dar sentido, uma volta para dar sentido à sua própria vida, uma volta para ter uma vida com Deus. O afastamento do filho da presença do pai, ele gerou uma decadência moral no jovem. E não só uma decadência moral, mas uma decadência existencial. O pai chegou a afirmar o seguinte para o filho mais velho: filho, vamos festejar porque aquele que estava morto reviveu. Morte no grego tem um significado muito interessante. Significa separação. O texto está querendo nos informar que o filho estava morto, ou seja, separado, divorciado do pai. Houve uma ruptura na relação do filho mais jovem para com o pai. E isto desencadeou processos dolorosos no filho mais jovem. O ser humano, segundo Gênesis capítulo 1, verso 26, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então isso quer nos dizer, isso significa para nós que sem Deus o homem não subsiste, sem Deus o homem morre. Quando eu disse que este afastamento não é geográfico, porque o mais novo foi para uma terra distante, mas percebam que na mesma parábola ela vai dizer que o filho mais velho estava dentro de casa, ou seja, ele estava no mesmo espaço geográfico do pai, estava dentro de casa e mesmo assim distante, afastado do seu pai. Bom, continuando falando sobre o filho mais novo, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, o que sai da nossa cabeça? O que a gente pensa logo que a gente imagina o filho que saiu de casa? Nós já imaginamos o quê? O rapaz que está desviado. Aquele que não frequenta mais a igreja, aquele que não ora, aquele que não jejua. Essa é a primeira ideia que vem à nossa mente. Mas o conceito da parábola, o estar longe do pai, não é uma questão de cumprimento de regras. Estar longe do pai tem mais a ver com uma falta de consciência de quem é o pai. O mais velho cumpria as regras.
mas os mais velhos não conheciam o pai. E que é impressionante é que tem muita gente crente em Deus, mas que não tem fé no pai. Tem muitos irmãos que cumprem os rituais, as regras estabelecidas pela religião, cumprem as tarefas como o filho mais velho, mas não tem relacionamento real com o pai. Tem muita gente que até, interessante, conhece o seu galardão. A primeira coisa que eles fazem é procurar na Bíblia qual é a sua recompensa, qual é a recompensa que ele vai receber se ele fizer assim, se ele se comportar assado, mas não entenderam o seu propósito de vida, não entenderam o significado pela qual eles foram chamados para o reino de Deus. Estão próximos, muito próximos de uma religião, mas muito distantes de um pai. Então a pergunta é, quando que estou longe? Quando que eu estou distante do pai? A resposta é simples. É quando o meu é mais importante que a pessoa do pai. O distanciamento espiritual, o distanciamento do pai se dá quando as minhas coisas são mais importantes que a pessoa do pai. É quando as minhas vontades, as minhas carências, os meus direitos são o centro da minha fé. Isso é muito comum no coração dos religiosos. É quando a fé só serve para o meu benefício. É quando a fé só serve para me satisfazer. Quando isso acontece, nós precisamos urgente voltarmos para a casa do Pai. Nosso coração tem um altar e também tem uma cruz. Então nós precisamos entender que quando Deus está no altar, nós estamos na cruz. Mas quando nossos desejos estão no altar para ser adorado, nós voltamos Cristo para a cruz. Quando nós estamos vivendo para nós mesmos, nós criamos uma ruptura entre nós e o Pai. Então, essa parábola vai nos convidar a voltar de novo para casa. Mas para que esta volta aconteça, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. É isto que Jesus está dizendo para os religiosos. Precisamos considerar a nossa vida. Assim como Paulo considerou escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, quando Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo. Assim, não era ele mais quem vivia, mas Cristo que vivia nele. Ele dizia, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, disse o apóstolo Paulo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, como refazer a nossa espiritualidade? Como encontrar forças para voltar para casa? Como voltar para o Pai? Eu quero dar algumas dicas para você. A primeira delas seria uma forma de voltarmos para a casa do Pai é reconhecermos o nosso estado de pecado. O texto vai nos dizer no capítulo 15, verso 17, que o filho caiu em si. Jesus não disse isso por acaso, porque ele está diante de um religioso que pensa ser justo, que não tem o porquê rever os seus conceitos. Jesus está dizendo a eles que os homens que eles estavam desprezando, que eles estavam menosprezando, murmurando, aqueles que estavam sentados com Jesus, considerados pecadores, eles caíram em si, já eles religiosos não. Agora, o cair em si aqui no texto não é encontrar em mim soluções dos meus problemas. Não é chegar à conclusão que eu sou errado por mim mesmo, por si só. Sabe por quê? Porque em nós mesmos, não habita e não existe bom, nada de bom. Não existe nada que possa nos
a remeter ao divino e à bondade do divino. E quero lembrar as palavras do apóstolo São Paulo quando ele diz em Romanos capítulo 7, verso 18, que o bem que eu quero fazer, ele faz aquele contraste entre o mal e o bem, ele quer fazer o bem, mas não consegue, quando ele vai ver já está praticando o mal. E é isto, porque em nós não habita bem algum. E nada que começa em nós, termina em Deus. Cair em si fala de recobrar, de voltar à consciência de quem é o Pai. Cair em si fala de arrependimento, que no grego se diz metanoia. Metanoia é a mudança de pensamento, é a mudança de princípios, é a mudança de consciência. Metanoia traz a ideia de conversão, e é isto que Jesus está dizendo aos religiosos. Precisamos entender que arrependimento não é uma mudança a partir de mim, mas uma mudança a partir do que eu conheço do Pai, e o que eu conheço sobre o Pai. Lucas 16, 17 ao 18, diz que o jovem caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. Olha que impressionante. Jesus disse que o jovem não disse assim: voltarei para a cozinha porque eu estou com fome. Voltarei para pedir para o meu pai mais dinheiro para comer. Não. Agora ele volta, mas com uma outra consciência. Eu voltarei não é para minha casa. Eu não voltarei para os meus bens. Eu não voltarei para os privilégios. Eu voltarei para o meu pai. Agora a conversa começa a mudar. Agora ele abre mão dos recursos, olha que impressionante, para focar a pessoa do Pai. Ele deseja voltar porque lembrou que na casa do Pai, o Pai é bom. E ele trata muito bem os seus empregados, porque uma das características, um dos atributos do Pai, é a sua bondade em plenitude. Então, arrependimento não é um remorso. O que seria um remorso? Aquela tristeza por ter cometido um erro. Não é um sentimento de angústia apenas provocado pela culpa. Arrependimento é o desejo de abandonar a própria vontade e voltar-se para o Pai. Quando o filho caiu em si e diz: eu vou voltar, ele está dizendo: eu vou negar as minhas vontades. Eu vou negar os meus desejos para poder viver com o Pai. Isto é arrependimento. Não adianta arrependermos sem voltar para o Pai. Até porque arrependimento é a própria volta. O remorso não gera transformação. O remorso ele gera uma tristeza, uma decepção, uma angústia. Já o arrependimento gera uma ação. Olha o que diz o texto. O jovem diz: eu vou me levantar e irei ter com meu pai. Quem se arrepende, ele começa a trilhar o caminho de uma transformação. O remorso não tem direção e não direciona ninguém. Já o arrependimento nos direciona ao propósito, que é viver com o Pai. O arrependimento traz de volta a nossa identidade. Identidade esta que nós perdemos quando nos afastamos do Pai. Arrependimento gera um reconhecimento de que um reconhecimento daquilo que eu me tornei e um reconhecimento de quem o Pai é. Portanto, meus amigos, sem reconhecimento do que somos, não há mudanças. Eu digo isto porque quando há reconhecimento de mudanças, as mudanças acontecem. Quando eu reconheço que eu preciso mudar e ajo e me levanto para agir segundo aquilo que reconheci, as mudanças começam a acontecer. O versículo 18, ele se levanta para ir ter com seu pai. A dificuldade hoje é que muitos querem mudanças,
mas poucos querem mudar a rota. Porque reconhecer que errou, reconhecer que nós somos pecadores, desfaz a prepotência, a arrogância de pensarmos que somos perfeitos. De que eu não estava tão errado assim. O filho disse consigo: eu vou voltar e dizer: Pai, eu pequei. O filho mais jovem assumiu a bronca. Ele não culpou seu pai, não culpou seus irmãos, não culpou os trabalhadores. Ele assumiu: Pai, eu pequei, eu reconheço. Olha o que o filho diz: Pai, pequei contra ti. Ele não diz pequei contra mim. Sabe por quê? Se o evangelho nutrir relação com o pai, quando eu quebro a relação, eu peco. Quando as minhas coisas, as minhas vontades são mais importantes que o meu relacionamento com o pai, ali eu peco, porque eu perdi o alvo. O filho reconheceu que foi ele quem errou. O filho voltou, não foi para pedir mais recursos para o pai, o filho voltou para pedir perdão para o pai. Que parábola maravilhosa. No Evangelho de Jesus, os filhos voltam para a relação e não para a mansão. O filho arrependido aqui do texto perde agora o interesse no que o pai tem. Por isso que ele disse para o pai: Pai, trata-me como um dos seus empregados. Gente, ele agora abre mão da sua parte e diz: eu não quero mais nem ser chamado teu filho, eu não quero mais recursos, eu quero apenas ficar aqui, perto de ti. Diante desta verdade, parece que alguma coisa está errada. Algo deu errado na nossa espiritualidade. Por quê? Porque nós tratamos o templo como a casa de Deus, como a casa do Pai, e vamos lá para pedir para o Pai as bênçãos que nos faltam. Eu vim aqui buscar aquilo que eu preciso. Mas o filho, segundo a parábola, ele não volta para pedir dinheiro de novo. O filho volta para se humilhar. Eu não sou digno, pai, de ser chamado teu filho. Quem foi que nos ensinou que culto a Deus é para pedir benefícios? Quem foi que nos disse que Deus é o nosso servo? Que está 24 horas pronto para nos servir? Vocês estão vendo? Nós estamos tratando o Pai como um ídolo e o tornando o que deveria ser uma relação de amor em uma relação idólatra, tratando Deus como um ídolo e construindo na nossa espiritualidade uma idolatria. Porque é com ídolos que se manipula poderes. É com os ídolos que nós fazemos um sacrifício para que eles nos retribuam com uma bênção por causa do nosso esforço. Pelo amor de Deus, aprenda uma verdade hoje e se tranquilize. O pai não dá dádivas aos seus filhos porque eles insistem em pedir. O pai dá porque ele é bom. Então eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está se perguntando talvez até para mim. Então, pastor, eu não posso pedir nada para Deus? É isso que você está me dizendo? A minha resposta para você? Claro que você pode. Se esta é a sua fé, vai firme. Você pode pedir o que você quiser para o Pai. Só que eu estou falando de uma parábola. E na parábola, o filho pródigo tem 2 estágios. O que ele pede e vai embora, na sua prepotência e arrogância, e o que ele volta arrependido agora não é para pedir dinheiro ou bênção, é para pedir perdão. Qual foi o momento mais fantástico da parábola? Qual é o momento em que o filho mais jovem de fato é abençoado? O que ele pediu, o benefício e recebeu e foi embora?
ou o momento que ele volta arrependido, abrindo mão de receber agora qualquer tipo de recurso? A maior bênção, segundo esta parábola, foi quando ele voltou abrindo mão do privilégio. Pega a visão, pega essa visão aqui. Quando ele pediu, quando o filho pediu, pai, me dá a minha parte, o que ele recebeu? Só a parte dele. Ele recebeu apenas uma pequena parcela do que é do pai. Agora, quando ele voltou, abrindo mão dos seus direitos e se humilhou, pedindo para ser tratado como um dos seus empregados, ele não recebe agora uma parte. Agora ele recebe tudo o que é do pai. O que você está querendo dizer para mim, pastor? Eu estou querendo dizer que no reino de Deus só recebe tudo quem no coração abriu mão de tudo. O pai disse para o mais velho, aqui meu filho, comigo, onde eu estou, tudo o que é meu é seu. Você não precisa pedir migalhas para o pai. Ande com ele, caminhe com o pai e você vai ter tudo o que ele tem. Lucas 15:16, ele desejou a comida dos porcos. E o texto dá um detalhe, ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Só o pai pode suprir a nossa verdadeira necessidade, mais ninguém. Por isso que Jesus tranquilizou os seus discípulos quanto às bênçãos que eles tanto se preocupavam. Em Mateus 6:21, Jesus diz a eles, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto que a vez de comer, e nem com os seus próprios corpos, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, não é o corpo mais importante do que a roupa, do que as vestes. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não guardam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. E vocês, não são muito mais importantes do que elas? Qual de vocês que, mais ansioso e mais ansiosa que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora ao curso da sua vida? Por que vocês estão tão preocupados com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, não fiam, e o Pai, contudo, as vestem. Nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus trata assim a erva do campo, que hoje nasce, morre, e é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, disse Jesus, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, pois os pagãos são aqueles que fazem Deus o seu ídolo, são eles que se preocupam com estas coisas e correm atrás delas. Mas o Pai Celeste, o Pai de vocês, sabem que vocês precisam delas. E ele vai concluir dizendo no verso 33, busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Este é o poder do Evangelho. Quando nós abrimos mão das nossas coisas para se relacionar com o Pai provê. Aleluias. Ou nós cremos no Evangelho, ou nós vamos continuar nutrindo esta religiosidade em nós. No reino de Jesus, o Pai prefere aqueles que confiam nos seus cuidados. E o texto vai dizer, e o texto nos mostra aqui, que o Pai prefere o nosso estado de humilhação do que a nossa pseudo-perfeição. Veja a diferença do comportamento do filho na parábola. Aqui nós vamos encontrar um antes e um depois. Os dois estágios da vida deste filho. Olha que impressionante, no verso 12, ele se considera digno de pedir a sua parte, o pai. Pai, me dá a minha parte.
é minha, eu sou digno. No verso 19, ele volta dizendo: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sempre ouvi uma frase assim: os humilhados serão exaltados na igreja. Aí diziam assim: tá vendo? Olha, irmão, se alguém te humilhar, Deus vai te exaltar. Não. Você leu e você entendeu errado. O texto diz que todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilha é exaltado. Lucas 14, 11. Jesus não está falando de uma humilhação que alguém nos fez passar. Jesus está se referindo à auto-humilhação. O filho reconhece o que fez e se humilha diante do seu pai e diz: Pai, eu não sou digno. Quando alguém se acha digno, quando alguém se acha no direito, ele não consegue ter um coração humilde. Porque o texto vai nos mostrar que quando alguém nos humilha, nós perdoamos. Quando nós nos humilhamos, nós pedimos perdão. Eu digo para vocês que, para mim, a melhor definição de humildade é esvaziar-se de si mesmo e viver para Deus e para o próximo. Jesus disse em Marcos capítulo 9, verso 35, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. No reino de Jesus, se humilhar é se tornar servo de todos, é ser o último, para só assim ser exaltado e o primeiro. Parece que não há lógica nisto, mas esta é a lógica do reino de Jesus. Porque quem se humilha, ou melhor, quem não se humilha, costuma pegar a glória que é de Deus para si. O filho diz assim: Pai, dá a minha parte, dá aquilo que é de meu direito. Mas não é do teu direito, não é a tua parte, é do Pai. E nós, por acharmos que precisamos colocar Deus à prova e dizer: Pai, eu vim aqui pedir. E eu entendo que Deus só me dá, e o Pai só me dá porque eu vim pedir. Não. O Pai só nos dá porque Ele é bom. E o Pai só dá, de fato, para quem tem um coração humilde. Hudson Taylor já dizia: não são os grandes homens que transformaram o mundo, mas sim pequenos homens, fracos e humildes, que estão na mão de um grande Deus. Eu me lembro que Moisés gastou 40 anos no Egito pensando que era alguém. Teve que passar 40 anos no deserto para aprender que não era ninguém. E depois passar 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Quando nós nos humilhamos ao Pai, o Pai nos devolve a identidade que perdemos quando nós saímos de casa. O filho disse: trata-me como um dos teus servos, como um dos teus empregados. O pai disse: tragam-me roupas, e roupas limpas, para identificar que ele é meu filho. Coloque um anel em seu dedo, para dar a ele de volta a autoridade no meu reino. Dê a ele novas sandálias, para dar a ele a liberdade de um novo caminho, de um novo recomeço. É por isso que na presença do Pai em Cristo, passamos a ser portadores de sua glória, dispenseiros da sua maravilhosa graça. Passamos a ser luz do mundo e sal da terra, filhos amados. Por isso que na presença do Pai, nós somos co-herdeiros com Cristo. E como disse o Apocalipse, nós somos sacerdócio real. Então, o Pai diz, no verso de número 23, quando o Filho se humilha, o Pai diz: vamos nos regozijar e vamos nos alegrar, porque todo arrependimento traz de volta vida, traz de volta o avivamento. O Filho perdeu tudo, mas não perdeu o Pai. O Filho perdeu os recursos, mas não
perdeu a presença paterna do Deus a qual ele tanto precisava. Eu me lembro falando de regozijo, eu me lembro falando de festa, de Salmos, capítulo 46, verso 1, quando o salmista disse: portanto nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas ficam rongindo e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Vocês lembram da oração de Abacuque? Quando Abacuque vai falar dos recursos, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, nos decepcione, ainda que os campos não produzam mais mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam mais gado, não hajam mais as vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: ainda que falte todos os recursos, a presença do Pai é motivo para festejar. Eu vim aqui hoje dizer o que Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos, alegrai-vos. Eu quero concluir esta parábola hoje do mais novo dizendo que concluí com as palavras do pastor Antônio Carlos Costas, quando ele disse, abre aspas, não há ninguém no universo que se importa mais com a nossa vida do que o Pai. Não há. Não há uma história trágica a ser preservada, mas um relacionamento a ser guardado na memória do coração. Nesta parábola, Cristo descreve um sofrimento, e o sofrimento de um abandono experimentado por aquele que tem um lar para o qual pode retornar. Graças a Deus que Jesus apresenta um Pai misericordioso e obcecado pela ideia de remover o sentimento de culpa que está sobre nós, a fim de que vivamos como filhas e filhos amados no universo que Ele criou para a nossa felicidade. Você é filho, você é filha de Deus e nada e ninguém pode mudar isso. Que toda dor que você esteja vivendo e experimentando faça você correr de volta para os braços do Pai.